Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar um novo dia na sua presença. Nesse dia especial, hoje domingo, dia do Senhor, dia de nós nos encontrar com Jesus Eucarístico, dia de nós meditarmos a Palavra de Deus, dia de nos reunir com os nossos amigos, com os nossos familiares. Vamos tentar viver bem esse dia. Sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita, trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. E nós chegamos diariamente até você com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, na Rede Católica da Igreja. E assim vamos procurar sempre manter também esta obra de Deus com as nossas orações, com o nosso empenho, mas também com a nossa colaboração. Ligue 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1 e assim também deixe o seu pedido de oração. Nesse domingo vamos rezar por você e pela sua família. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 62. O texto diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vemos no texto de hoje esse chamado de Jesus e as possibilidades que nós temos de deixar de lado tantas coisas para o seguimento, para a construção do reino de Deus, para o anúncio do reino. Vemos aqui que nós precisamos de um esvaziamento, de uma libertação de tantas coisas, um desapego de coisas interiores e exteriores. Primeiro, esse ouvir o chamado de Deus, estar atentos àquilo que Deus espera de nós e assim ir preparando um caminho para que Jesus possa sempre transformar-nos e sempre ir nos orientando para que nós possamos dar diariamente o nosso sim. Nós vemos que neste preparar o caminho, nós muitas vezes vamos encontrar as dificuldades, as limitações, pessoas que não estão a fim de aderir ao projeto de Deus. Mas nunca nós devemos agir com violência, mas que a nossa paz, que o nosso silêncio possa transformar a vida. Uma palavra, quando é dita com violência e não há uma resposta, ela ecoa no próprio coração da pessoa que diz esta palavra com violência e faz com que ela possa pensar sobre aquilo que está dizendo, sobre aquilo que está fazendo. Jesus nos ensina também a termos paz. Não quer receber Jesus? Paciência. Vamos continuar o caminho. Vamos ir para o outro povoado. Vamos adiante para uma outra casa e aí também ser construtores desta paz. Neste caminho, nós vamos encontrar pessoas que querem seguir a Jesus Cristo, mas a seu modo, com as suas condições. E será que nós também, na nossa vivência, não estamos colocando condições para seguir a Jesus Cristo?
vemos aqui no final três modos, três pessoas que querem seguir a Jesus Cristo, mas do seu jeito, do seu modo. Um deles diz assim: eu te seguirei para onde quer que fores. Mas ele não tinha consciência de que o próprio Jesus não tem nada. Jesus diz: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Por que é que nós queremos seguir a Jesus Cristo? Para ter coisas? Se é para isso, estamos enganados. É para esse esvaziamento, esse despojamento, o desprendimento de tudo aquilo que é matéria e até mesmo de sentimentos particulares, para que nós possamos deixar Deus agir na nossa vida. Nada devemos buscar de matéria se nós queremos seguir a Jesus Cristo. Pelo contrário, as coisas que nós temos, o material que nós temos, deve ser para nos aproximar de Jesus e não um impedimento para isso. E aí Jesus olha alguém e diz: segue-me. E esta pessoa diz: deixa que eu vá enterrar primeiro o meu pai. E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Deixa de lado esta ligação tão profunda que você tem com as coisas terrenas, laços terrenos. Vai anunciar o reino de Deus. Os laços não se perdem, se mantêm, mas de uma perspectiva diferente. Nós começamos a olhar as pessoas com os olhos de Deus e não simplesmente como uma matéria, um objeto que está fazendo parte da nossa vida, mas nós vamos ver o verdadeiro sentido para a nossa vida. E por fim, o último pedido, alguém que está caminhando também com Jesus diz: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, ainda não está preparado. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus Cristo, mas temos vínculos tão fortes que nos impedem de nós abraçarmos a fé, abraçarmos a vocação. Por isso, a todos, mas de um modo especial, queridos jovens, não tenham medo de assumir uma missão, uma vocação, mas se doem inteiramente nas mãos de Deus. Jesus providencia aquilo que é necessário para nos manter. Por isso não tenha medo. Jesus também irá cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e irmãs. Não tenha medo. Coloque-se nas mãos de Deus e assuma a sua vocação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma boa missa e até o próximo programa.